Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. Nessa segunda-feira a gente vai começar com o Sport Center falando muito sobre esse contrato aí do Marlon Freitas e vai falar também sobre o Nino. Palmeiras não desistiu da contratação desse zagueiro, mas a gente vai fechar o vídeo com um corte aí muito importante falando sobre outros zagueiros. E um deles é sim Alexander Barbosa. Sim, o Barbosa do Botafogo pode vir para o Palmeiras. O Palmeiras pode roubar essa dupla do Botafogo, o Marlon do meio de campo e o Barbosa da zaga do Fogão. Sim, pode pintar. Os dois jogadores ex-Botafogo podem vestir a camisa do Verdão em 2026. Então tem muita coisa pra gente falar aqui. Você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aí na janela de contratação do nosso Verdão, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Tá ao lado do Palmeiras dessa história, e se é só Marlon Freitas ou se o Palmeiras também busca outros jogadores no mercado, hein, Vlad? Não, o Palmeiras busca outros jogadores no mercado. O Marlon Freitas é um jogador para trazer mais experiência para o meio de campo do Verdão. Inclusive o Verdão deve fazer algumas reformulações com algumas saídas de jogadores. O Marlon seria aquele cara para tentar trazer um pouco mais de experiência e ajudar o Palmeiras numa temporada tão importante. E além do meio de campo, o Palmeiras tenta reforçar na zaga. No final de semana, inclusive, a nossa equipe trouxe a apuração de que o Palmeiras sondou a situação do Roger Ibáñez, ex-jogador da Roma e também do Fluminense, que agora está no Al-Ahly da Arábia Saudita. Mas os valores envolvidos são muito altos e assustaram o Verdão. Para liberar o jogador seria 163 milhões de reais. E além disso, ele recebe cerca de 65 milhões de reais por temporada. Além disso, também tem outro zagueiro no radar do Palmeiras, o Nino, campeão da Libertadores pelo Fluminense, que hoje joga no Zenit da Rússia. Nos próximos dias, o Palmeiras deve apresentar até mesmo uma proposta oficial pelo zagueiro. Então, é um defensor que o Palmeiras está de olho, é um jogador muito valorizado no mercado, outras equipes também desejam o Nino, mas pode ter uma disputa aí do Palmeiras tentando esse jogador. Boa, Vlad, obrigado. O Bruno Andrade, mais cedo hoje no Fala Fonte, falou que a primeira proposta já foi feita do Palmeiras para ter o Nino e foi recusada. Mas o Palmeiras deve fazer uma nova investida. O curioso é que a gente está falando de dois jogadores, Mari, campeões da Libertadores, o Nino pelo Flu e o Marlon pelo Botafogo. Exatamente. Mudou um pouquinho, né, o padrão de contratação do Palmeiras já para essa temporada, buscando jogadores mais experientes e agora virando o ano também. E a gente comentou, né, na semana, eu gosto muito da contratação do Marlon. Eu entendo alguns torcedores criticando ali até pela idade, enfim, né, esperando uma expectativa de jogadores mais jovens, mas eu acho um jogador, assim, de um nível alto para a posição. E ele passou por algumas situações no Botafogo que acho que comprovaram ainda mais a experiência dele, né, porque perde aquele campeonato da maneira como foi, depois tem a volta por cima, sabe lidar com a pressão, teve uma grande pressão em cima dele, enfim, capitão. Então acho que para o Palmeiras é uma grande contratação. E a intenção de ter um novo zagueiro e o Nino, então, é um dos nomes. Até o Vitão chegou a ser especulado lá atrás, mas como ficou nessa disputa de Cruzeiro e Flamengo, o Palmeiras acabou não entrando. O Vitão, que aliás foi formado, né, pelo Palmeiras. Mas também é uma posição que o Palmeiras precisa. O Fluminense queria a volta, né, do Nino. Eu acho um ótimo jogador. A maneira como ele sai, acho que tinha mercado para além, né, do destino que ele escolheu, mas eu acho um bom nome para o Palmeiras também. No ano passado, depois das derrotas ali na reta final, até depois na final da Libertadores, o Abel falou um pouco que faltou uma certa experiência. É isso que o Palmeiras está tentando atacar no mercado? Pode ser, mas não acho que tenha faltado, assim, essa experiência do Palmeiras, porque, enfim, jogadores que sabem, né, disputar competições e finais. Não acho que seja isso, mas são nomes que agregam, sim, isso ao Palmeiras. Que tem qualidade para isso. Exatamente, qualidade de experiência. O Palmeiras ainda segue de olho, sonhando, mesmo que à distância, com o zagueiro Nino, que está no Zenit ex-Fluminense. Esbarra naquela coisa de valores assustam, mas ao mesmo tempo abre o leque para outras opções no mercado. E neste vídeo aqui, te conto nomes que estão no radar do Palmeiras ou já estiveram recentemente, que são muito factíveis do Palmeiras trazer e resolver de uma vez por todas essa carência de ter um zagueiro experiente para se somar ao elenco do técnico Abel Ferreira. Então vem comigo aqui neste conteúdo. Este vídeo aqui é para esclarecer informação e ao mesmo tempo trazer opções, sugestões de um mercado, de uma posição em que o Palmeiras está desesperado para contratar alguém.
E não é neste vídeo aqui para falar de primeiro volante não do chamado camisa 5. Porque o Palmeiras, tudo bem, contratou o Marlon Freitas. Todo mundo viu, na última quinta-feira que eu trouxe todas as informações, o acerto confirmado no jogador do Botafogo, cerca aí de 5 milhões, alguns quebrados de euros pelo atleta, boa contratação. Mas o Marlon Freitas é um camisa 8, ele sempre jogou ao lado de um camisa 5. Então esse camisa 5 o Palmeiras ainda busca, né? O sonho de consumo, a vitrine do Palmeiras, tá lá o cara mais desejado, é o Fabinho do Al Ittihad. Tem que ver o que o cara quer da vida dele, se vai abrir mão lá de 80 milhões de reais até o meio do próximo ano, que ele tem a receber até o final do contrato, ou então se ele vai cumprir esse contrato, receber a grana e depois ele vai querer voltar aqui pro Brasil, né? Porque esse é o acordo que ele tem lá com o Al Ittihad, que falou, ó, você quer resolver tua vida, chama alguém aqui agora, faz uma proposta aqui pra você, um pouquinho pra mim, entre em acordo, te libero e você vai viver sua vida. Então até agora, como isso não aconteceu, e o Fabinho já sabe, valores que o Palmeiras colocou na mesa pra ele são ótimos valores, até valores mais altos do que o Palmeiras tem costumado a pagar recentemente, por isso que é uma contratação tratada aí com muito carinho por parte da diretoria do Palmeiras. Então, a decisão vai ser aquela que todo mundo sabe em relação ao Andréas Pereira, né? O telefone tem que tocar de lá pra cá. O Palmeiras não vai ficar fazendo nenhum tipo de esforço e gastando energia, porque o momento agora é de, depois de resolvida essa história do Marlon Freitas, focar as atenções em um zagueiro. O Abel entende que o Murilo, apesar da importância que tem ao Palmeiras, se chegar uma boa proposta para os dois lados, isso vai dar negócio. E o Murilo também não é mais uma unanimidade. O Bruno Fux já foi comprado para ser uma peça também rotativa entre titularidade e também alternativa aos reservas, mas o Palmeiras busca um zagueiro robusto, um cara também para chegar e ser titular. O nome pedido, todo mundo sabe, isso eu informei aqui com exclusividade no canal do Facincani, tá bom? Já tem mais de um mês em parceria com o Link Sport Clube, que eu também estou das 6 da tarde, todos os dias lá de segunda a sexta. Nesse período aí a gente tá de recesso, mas a gente volta a partir do dia 12, né, com as lives que vocês têm acompanhado por aqui, né, um baita programa legal lá no Link Sport Clube, lá em parceria aqui com o canal do Facincani, que eu tinha informado pra vocês a respeito do Nino. Palmeiras segue de olho e tem ele como grande objetivo. O problema é que só o Palmeiras acha que ele quer pagar barato num bom zagueiro. O Zenit falou, vem aqui com 10 milhões de euros que dá negócio, tá? O Nino tem 29 anos. Pra mim vale a aposta, vale contratar um zagueiro de 29 anos, campeão da Libertadores por 10 milhões de euros. Eu não vejo nenhum tipo de dificuldade. Porque eu não penso em poder de revenda. Eu penso em ganho esportivo. Ó, tá calor mesmo, às vezes tô dando uma suada aqui que o quarto não tem ar-condicionado, então vou às vezes passar a mão aqui na testa aqui, mas não tem problema. Mas vamos voltar aqui ao raciocínio. Eu penso em ganho esportivo e não em ganho de revenda. Palmeiras e time de futebol não é banco, e sim ele vive de premiação e de títulos. Então, para isso ele tem que contratar para ter o time mais forte, os jogadores mais prontos para erguer taça e entrar na história. É o que o torcedor quer, tá certo? Então eu acho que vale. Porém, como o Palmeiras está fazendo aquele doce e fica lá esperando, ó, vamos ver se o Zenit baixa, vamos ver se o Zenit isso, se o Zenit aquilo. Então nesse vídeo aqui eu vou trazer, sem mais delongas para vocês a partir de agora, 5 nomes, tá bom, de zagueiros que custam menos do que o Nino, que são, na minha visão, tão bons ou alguns até melhores do que o Nino, tão versáteis quanto, e acima de tudo, 2 desses nomes estão no radar do Palmeiras, tá bom? Então eu vou trazer essas informações aqui para vocês e essa análise desses jogadores a partir de agora nesse vídeo. Então eu peço que você deixe o seu like aqui para mim, que você também possa participar deixando aqui embaixo no seu comentário mais sugestões, hypando o vídeo e se inscrevendo no canal. Outro nome, esse sim, acabou de ser sondado pelo Palmeiras, tá? Que não entrou ainda em negociação com o Tigres porque está esperando outras e melhores oportunidades, mas eu acho que é um bom jogador até pela idade, é o Joaquim, tá? Essa notícia, inclusive, até foi trazida recentemente pelo nosso palestra. O Joaquim é um zagueiro de 1,90 m. É um bom jogador, é um zagueiro técnico, tá? Tem muito torcedor do Santos que sente saudade do Joaquim. Ah, mas ele pegou aquele período ruim do Santos, tal, jogou Série B. Não importa. É um zagueiro que conhece o futebol brasileiro e só foi para o futebol do México, onde está no Tigres, porque
pagaram uma boa grana por ele, tá bom? O contrato dele vai até junho de 2027. Não é uma negociação fácil, mas também não é das mais complicadas. Inclusive até porque tentaram tirar recentemente Joaquim do Tigres e, obviamente, o Tigres quis continuar com um cara que terminou vice-campeão mexicano, perdeu a decisão pro Toluca do Luan, ex-zagueiro do Palmeiras, tá bom? Ele já foi recentemente sondado pelo Palmeiras e o Tigres, tá? Segundo informações da imprensa mexicana, abriria a negociação por valores que gerariam em torno de 9 milhões de euros pelo Joaquim. Ele é um cara mais novo do que o Nino e acho que é um zagueiro mais rápido que o Nino. Tá? O Nino tem a experiência de ganhar Libertadores, capitão do Fluminense, etc. O Joaquim, eu acho que é um zagueiro mais rápido que pode ter até um melhor potencial que o Nino. Apenas a minha modesta opinião. Não sei o que você pensa, pode deixar aqui no seu comentário, tá bom? Mas é um zagueiro de 9 milhões de euros, ou seja, seria mais barato do que o Nino, tá bom? A outra opção, o Palmeiras conversou com ele no meio de 2025. Só que o clube dele exerceu a renovação de contrato automática que tinha direito e, portanto, agora o vínculo dele termina em junho de 2026. Vai estar livre no mercado e já pode assinar pré-contrato, tá bom? O nome dele é o Matheus Reis, lateral esquerdo e zagueiro. Está jogando como zagueiro no Sporting. O Sporting enxerga que essa vai ser a última temporada do Matheus Reis. Portanto, não tem feito muita força, né, para colocá-lo como titular, mas geralmente quando entra, ganha a tarja de capitão. Jogador multicampeão pelo Sporting, tricampeão português, ganhou o Copa da Liga, ganhou o Taça de Portugal, ou seja, um jogador que foi o queridinho do Rubem Amorim, foi o grande técnico português dos últimos tempos, que está no Manchester United, tá bom? O Matheus Reis, ele conversou com o Palmeiras, repito, ele tinha acertado a ida dele para o Palmeiras, ou seja, os valores bateram com aquilo que ele recebia, mas o Sporting foi lá e exerceu a renovação de contrato, portanto, Palmeiras e ele ficaram sem ter o que fazer. Portanto, o Matheus Reis é um jogador que vai ficar à disposição no mercado. E por que ele pode ser uma boa opção? Porque ele é zagueiro canhoto, ou seja, para substituir esse bagre do Mikael seria perfeito, que é um zagueiro que vem com uma baita tarimba, com uma baita experiência e, além de tudo, pode ser lateral esquerdo, sendo um bom reserva ali pro Piquerez ou até uma sombra pro Piquerez, né? Lembrando que o Piquerez não tá jogando nada, pelo menos 2 temporadas, o Jefité que chegou é pior ainda, então você traz um cara que faz 2 funções que o Palmeiras precisa, um zagueiro canhoto, que é o tesão do Abel Ferreira, e obviamente também um bom lateral esquerdo para fazer essa função em vários momentos que o Palmeiras precisar, nem de um improviso, precisar às vezes de uma alternativa, de uma boa solução, tá bom? Outro nome, aí sim, esse pra mim seria pra mexer também aqui no mercado brasileiro. E aproveitando o que aconteceu nesta semana, eu acho que o Palmeiras poderia ir atrás de Alexander Barbosa do Botafogo. 30 anos, tá? O Matheus Reis, que eu esqueci de falar, tem 1,84 m, também é uma boa altura. Voltando a Alexander Barbosa. 1,93 m, é zagueiraço, raiz, argentino. Não tem massagem com ele, é zagueiro de Libertadores, zagueiro campeão de Libertadores, zagueiro campeão brasileiro, multi-experiente e um cara que pra mim faria uma baita de uma fumaça se jogasse no Palmeiras. Ele é a cara da torcida, é um zagueiro raçudo, é um zagueiro que não tem nheco-nheco, é bom, excelente no jogo aéreo defensivo, é um zagueiro também bom no jogo aéreo ofensivo, enfim, um cara que pra mim, pra fazer uma dupla com o Gustavo Gomes seria legal pra caramba. 2 zagueiros que não tem erro em partida, tá bom? Zagueiro firme, zagueiro que não pipoca como é o senhor Murilo. E o Alexander Barbosa tem 2 vantagens nessa história. Primeiro, a avaliação de mercado do Alexander Barbosa, e o Botafogo já até sinalizou recentemente, com valores de cerca de 5,5 a 6 milhões de euros pra liberá-lo, tá? Bem menos, por exemplo, do que o Nino. Entre o Nino e o Alexander Barbosa, eu prefiro o estilo do Alexander Barbosa, tá? Pra começar, eu acho que ele, inclusive, é até muito mais rápido do que o Nino. E o Alexander Barbosa só tem contrato até dezembro de 2026, como era o contrato do Marlon Freitas. Então, eu acho que se o Palmeiras conversasse direitinho com o Botafogo, até se propusesse uma troca, Murilo pelo Alexander Barbosa, já que o Botafogo está aberto a esse tipo de negociação, vai saber, até o Mikael interessaria pro Botafogo, a gente não sabe, né? O mercado do futebol é tão maluco, mas o Murilo pelo Alexander Barbosa seria uma troca muito justa. Um zagueiro que foi bem até certo ponto no Palmeiras, que poderia se recuperar no Botafogo, um excelente zagueiro que não teve um ano dos mais felizes no Botafogo, como o Marlon Freitas, pelo projeto do clube que tá de ponta cabeça, e jogaria muito bem no Palmeiras. Então, eu, se fosse o Palmeiras,
iria pra cima do Botafogo pra tentar o Alexander Barbosa. Seria uma excelente opção e um cara que tem esse perfil que o Abel Ferreira gosta. Um zagueiro líder, um zagueiro campeão e, obviamente, um zagueiro de ótimo posicionamento defensivo. Por fim, meus amigos, um cara que ninguém citou aqui no futebol brasileiro para retornar, tá? Aliás, o nome dele foi colocado recentemente, vejam só, no Atlético Paranaense, agora que voltou para a primeira divisão. Só que o Atlético entendeu que os valores para ele, realidade Atlético, são muito altos. E valores que para mim, na realidade Palmeiras, são amplamente pagáveis. E vou ser sincero para vocês, de todos esses nomes que eu trouxe, esse para mim seria uma belíssima atacada no mercado. Um jogador que já esteve em clube grande. Um jogador campeão em clube grande. Jovem relativamente de idade, um zagueiro técnico, um zagueiro rápido e um zagueiro que no pouco que esse time teve recentemente, ele foi para mim um dos grandes destaques. Eu tô falando do Diego Costa, 26 anos, que está no Krasnodar, atual campeão russo. Agora, semana passada, o Krasnodar foi campeão, tá? E o Diego Costa era aquele ex-zagueiro do São Paulo, que surgiu na base do São Paulo e muito bem. Um zagueiro técnico, campeão de Copa do Brasil, campeão paulista, campeão de Supercopa, sempre atrapalhou a vida do Palmeiras. Ele sempre jogou bem clássicos contra o Palmeiras. É por isso que você contrataria ele? Não, mas é um zagueiro que não pipoca em jogo grande. No pouco que o São Paulo recentemente teve de um bom jogador individualmente falando, o Diego Costa era um destaque. Pergunte aí pro seu amigo São Paulino se ele não ficou pé da vida com a venda do Diego Costa pro futebol da Rússia. E o Atlético sondou e o Diego Costa, pasmem, custa 9 milhões de euros. Ou seja, menos do que o Nino. E tem uma outra vantagem. O Diego Costa, ele é agenciado pelo Nick Arcuri, que é o empresário do Gabriel Menino, do Luiz Guilherme, que faz ótimos negócios no Palmeiras, tem um ótimo trâmite no clube e é um bom empresário no mercado. Ou seja, portas abertas para o Palmeiras ligar e entender se tem negócio. Eu, se fosse Palmeiras, desses zagueiros, o meu favorito, por isso que eu deixei por último, é o Diego Costa. 26 anos, mais de 1,80 m, contrato dele é mais longo, vai até 2029, mas ele, Diego Costa, já tem sinalizado que seria legal voltar para o Brasil ainda nesse hype de idade, para ficar em radar de seleção brasileira. Ele é bom jogador, tá bom? Ele é muito bom jogador e seria uma boa aquisição, principalmente porque jogou em clube grande, em clube rival do Palmeiras, que conhece o que é clássico, que conhece o que é ser campeão aqui no Brasil, foi campeão com o São Paulo, Paulista, Copa do Brasil e chegaria para ser uma belíssima aquisição ao Verdão, tá bom? Então, são essas 5 opções que eu trago para vocês de jogadores, de zagueiros que o Palmeiras pode ter, em vez do Nino, em que ele ainda busca no mercado. O Palmeiras segue de olho, mas segue achando que 10 milhões de euros pagar pelo Nino é muita coisa. Eu acho que vale, mas já que o Palmeiras então entende que quer pagar um pouco menos, tem aí 5 opções em que ele gastaria muito menos do que repatriar o ex-zagueiro do Fluminense. O Luiz Felipe, o Joaquim, o Matheus Reis, tentar o Alexander Barbosa e, por que não, o Diego Costa, ex-zagueiro do São Paulo, que eu acho muito bom jogador, tá bom? E aí, o que você achou? Quem que você gostaria que o Palmeiras fosse atrás? Comenta aqui pra mim, deixa o seu like, hype este vídeo, mas principalmente se inscreva aqui no canal do Facincani. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o mercado da bola do nosso Verdão. A gente já sabe aí sobre o Marlon Freitas, falta só o anúncio oficial, já tá tudo certo, tudo resolvido entre o jogador e o Palmeiras. É jogador sim do Verdão. E a gente vem falando aí sobre o Nino já há muito tempo, e a gente já sabe, né, que toda a contratação no Palmeiras, a tirar essa do Marlon Freitas, que foi até relativamente, foi rápida, né? Mas essa situação do Nino já é uma novela. O Palmeiras não quer pagar os 9 milhões, os 10 milhões, E aí, o Facincani vem trazendo informações sobre jogadores sondados pelo Palmeiras. Cara, sinceramente, hoje o que eu acho mais fácil de vir seria sim o Alexander Barbosa. Cara, que pra mim seria excepcional, rapaziada. O Barbosa chegaria pra ser a dupla ideal com o Gustavo Gomes.
Jogador raçudo, argentino, a gente já sabe que, meu irmão, não dá mole. Cara, seria 2 xerifões aí pro nosso Verdão, cara. Você para pra pensar e imagina a nossa zaga com o Gustavo Gomes e o Barbosa. Cara, Gomes e Barbosa, pra mim, de tudo que foi falado aí, eu acho o Barbosa ainda melhor que o Nino, cara. Mais raçudo, meu irmão, não tem bola perdida, vai pra cima mesmo. Então, assim, Palmeiras não quer pagar os 10 que o Zenit está pedindo, cara, traz o Barbosa. Faz a mesma coisa que fez com o Marlon Freitas, chega trazendo uma boa oferta, só tem mais 1 ano de contrato com o Botafogo, já vai ter um amigo de clube que acabou de vir do Botafogo para cá. Então, assim, eu acho que de todos os nomes vinculados aí para a zaga do Verdão, para mim, hoje, a melhor opção seria sim o Barbosa. Chegaria, com certeza seria titular ao lado do Gomes e a gente ia ter, cara, uma zaga de respeito. Que verdadeiramente o Murilo fez boas temporadas, mas 24 e 25 foi bem ruim. Infelizmente não conseguiu manter o mesmo nível. Então a gente acredita que o Murilo deve sim ser negociado. A gente tem aí no elenco mais o Benedetti, que é um ótimo zagueiro, menino da base. Não é cascudo, não tem experiência, mas é muito bom zagueiro. Temos o Bruno Fux, que é um ótimo jogador. Também não tem a experiência que a gente precisa, tá? Mas é um bom banco, é um bom reserva, tá? E o Barbosa chegaria para ser titular do nosso Verdão e, se caso for interessante para o Botafogo, colocar numa negociação aí, manda o Murilo para lá e traz o Barbosa, porque a gente sabe que o Murilo é um bom jogador, que não vive uma boa fase, acho que já acabou o ciclo e pode viver bons momentos no Botafogo, e a gente trazendo o Barbosa, para mim, daria muito certo. Já tem um certo entrosamento com o Marlon Freitas e, cara, ao lado ali do Gomes seria excepcional. Quero saber de você, rapaziada. Qual é a sua opinião? Você gostaria dessa opção? Que o Palmeiras abandone o Nino e foque todas as atenções para contratar o Barbosa? Eu, particularmente, acho o Barbosa melhor que o Nino. Quero saber de você, a sua opinião. Você gosta dessa possibilidade do Barbosa vir fazer dupla com o Gomes? Compartilha com a gente, deixa aí nos seus comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão, que todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação, tudo que está acontecendo na sociedade esportiva Palmeiras. Você que puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. E para fechar, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação para trazer para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.